Elas estão se conectando de novo. Todos de volta, pessoal? Cadê a tua câmera? Tá lá? Tá, mas cadê o microfone para eles? Pronto. Tudo ok, pessoal? Conseguiram retornar? Luísa, ai meu Deus, acabei de falar. Ai meu Deus. Não tem problema nenhum, podemos falar agora antes de reiniciar as explicações, gente. Não tem problema. De vez em quando é bom a gente conversar um pouquinho também, tá? Alguma questão a mais sobre o que é ciência, quais os tipos de conhecimento, quais os tipos de métodos, ou está tudo tranquilo? Me dão um retorno aí, que senão eu vou seguindo, para a gente fazer a revisão. Tá beleza, pessoal? Junto com os métodos científicos, também estavam, né, marcadas alguns tipos de pesquisa. Vocês tiveram um exercício que nós enviamos, né, alguns artigos científicos, e vocês deviam localizar no artigo científico o tipo de método que foi utilizado na pesquisa e o tipo de pesquisa que foi efetuado. Então, método geralmente, tá, pessoal? Relembrando com vocês, dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo, método experimental, clínico, e um método dialético e um método fenomenológico. Lembrando que o dialético, fenomenológico, não são muito comuns na área em que vocês atuam, tá? Vocês vão trabalhar muito com o hipotético dedutivo, com o método experimental, com o método clínico, porque a ciência que vocês estudam, a ciência da médica veterinária, ela é uma ciência que vai se basear muito nos experimentos, beleza? E aí nós temos assim, dentro dos métodos que a gente escolhe, nós podemos fazer o que se chama pesquisa quantitativa, que mensura quantidades, ou pesquisas qualitativas, que você discute questões mais de abrangência social. Vocês terão mais adiante, provavelmente, o professor Mauro, não sei se ele já trabalha com vocês ou não, agora na primeira fase, mas eu acompanhei e vejo as discussões deles com os orientandos dele. Ele trabalha, por exemplo, com a prevenção de doenças em animais de rua, né? Então, ele vai usar um método experimental ou clínico, mas como ele vai trabalhar com animais que poderão ser transmissores de doenças para os humanos, ele também vai fazer uma pesquisa que a gente chama pesquisa qualitativa. Por quê? Porque ele vai descrever os grupos sociais que estão mais suscetíveis, mais sujeitos a contrair ou a desenvolver doenças relacionadas ao número excessivo de animais na rua, cães, gatos. Normalmente é com isso que eu vejo o professor Mauro trabalhando. Então, ele faz o que a gente chama de pesquisa qualitativa. Então, às vezes, ele não tem apenas dados estatísticos, ele tem depoimentos de pessoas, ele entrevista um determinado grupo de sujeitos de uma determinada área, para descobrir o tipo de problema que está sendo desenvolvido naquele local, né? Então, isso a gente chama de pesquisa qualitativa. E a quantitativa é aquela que te dá respostas estatísticas, números.
você tem uma tabela, você tem um gráfico e você pode comprovar pela pesquisa que você fez em campo por números. E normalmente essa pesquisa quantitativa, ela tem uma credibilidade muito grande no meio acadêmico, né? Censos demográficos, por exemplo. Censo demográfico para mensurar a população de um país, ela é uma pesquisa quantitativa, ela se dá por dados que você pode contar, que você pode mensurar. Tá? Um exemplo, né, de pesquisa quantitativa. O censo do IBGE, o censo agropecuário, que também tem na área de vocês, né? Isso tudo são dados que aparecem, que depois vocês podem acessar o site do IBGE e vocês têm esses resultados em forma de números. Isso é resultado de uma pesquisa quantitativa. Na pesquisa qualitativa, você tem resultados que muitas vezes a pesquisa descreve uma determinada população que é de maior vulnerabilidade no contágio com determinadas doenças. Então, está começando a aparecer alguns dados agora nesse período que nós estamos vivenciando com a pandemia do Covid-19. Ontem a professora leu, não sei até que ponto também nesse momento a gente pode já levar em consideração, mas é só para eu exemplificar para vocês o que é a pesquisa qualitativa. Os médicos estão observando nos centros urbanos, né, maiores, que há um índice maior de mortalidade entre os afrodescendentes do que com uma parcela da população branca. Então, a partir do momento que isso se comprovar ou não, vai haver relatos, vai haver experimentos e vai haver descrição do porquê que isso né, está acontecendo. Fala, Raíssa. Abre o microfone e faz a pergunta para a professora, já que você levantou a mão. Raíssa. Bom, também pode fazer a pergunta, né, Raíssa, se você quiser. Bom, nós também vamos ter, pessoal, pesquisa que nós chamamos de pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é aquela, o nome, né, está muito conotado, você faz a exploração de um determinado grupo social, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa bastante recorrente, bastante comum na iniciação científica. De repente, entre vocês tem aqueles que têm bolsa de iniciação científica. Normalmente, os professores orientadores trabalham com a questão da pesquisa exploratória, porque aí você pode trabalhar com uma população menor, você pode entrevistar essa população para saber, né, qual é o conhecimento que elas têm do assunto que você está discutindo, ou você pode fazer estudo de um caso, né? Os famosos estudos de caso, geralmente eles estão dentro dessa pesquisa que nós chamamos de pesquisa exploratória. Então, relembrando com vocês, tipos de pesquisa: pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, pesquisa descritiva, que descreve uma determinada população, dando um conhecimento bastante profundo. A pesquisa exploratória, que trabalha com um universo de pesquisa, um objeto de pesquisa menor, e que normalmente trabalha com questionários abertos, com entrevistas semi-estruturadas, às vezes um estudo de caso. Então, dando exemplo para vocês, assim, eu oriento muita pesquisa exploratória na área do curso de pedagogia. Por quê? Porque às vezes os alunos vão
buscar resposta para um problema de uma unidade escolar. Tá? Então, elas estão lá dentro da unidade escolar e, às vezes, elas querem testar assim, bom, nessa escola tem um aluno surdo. Como é que é o atendimento especializado de um aluno surdo numa classe regular? Né? Como é que é a interação que tem de existir entre o professor titular e o professor intérprete de Libras para esse aluno surdo? Né? Então, isso é uma pesquisa exploratória. Você trabalha com um universo menor e você vai entrevistar um número X de pessoas, ou você vai fazer um questionário e aplicar para um número limitado de pessoas. Ela não abrange o universo inteiro. E esse trabalho se dá por dedução. Eu investigo uma escola e, a partir do comportamento daquela escola, eu amplio essa pesquisa e digo, né, que é bem provável que nos universos escolares que apresentam isso, a maioria dos professores vão responder de uma forma semelhante àqueles que fizeram parte da minha amostra. Né? Então, esse é o típico da pesquisa exploratória. A pesquisa explicativa, gente, ela já é mais ampla. Normalmente, as pesquisas explicativas, elas estão associadas ao método experimental, ao método clínico, porque elas vão trazer uma longa explicação sobre um determinado fenômeno. Né? Isso é bastante comum nas áreas técnicas que você precisa explicar. Por exemplo, quem faz agronomia e gostaria de explicar por que determinado solo não tem a produção que deveria ter. Né? Então, quando você começa a trabalhar esse tipo de conhecimento, você tem que fazer uma longa descrição, caracterizando, né? Ou, aliás, uma longa explicação, explicando profundamente como é que essa questão do objeto de estudo que você está permeando. Aí vocês diriam assim, professora, como é que eu descubro isso? Tá? Nós descobrimos esse tipo de objeto dentro dos artigos científicos, gente. Normalmente, quando nós escrevemos um artigo científico, nós fazemos um resumo. Tá? Por quê? Porque quando eu pego um artigo científico e eu leio o resumo, eu vou saber se ele vai tratar do assunto que eu quero ou não. Tá? É uma das formas, por exemplo, de a gente ler só aquilo que a gente quer saber. Você eliminar aquilo que tem um nome só daquilo que você gostaria de buscar. Então, no resumo, os autores ou o autor daquele trabalho, ele normalmente vai dizer que tipo de pesquisa ele usou e qual o método científico que ele trabalhou para fazer o estudo daquele problema que ele se propôs a estudar. Tá? Então, se na avaliação de vocês aparecer para localizar tipo de método e tipo de pesquisa, leiam com bastante atenção o resumo, que normalmente no resumo vocês já encontram a resposta, tá? Do tipo de pesquisa e do tipo de método. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Está tranquilo? E aí, assim, pessoal, só para comentar com vocês, a terceira parte da nossa disciplina, quando nós vamos começar a trabalhar as normas da ABNT e toda a formatação dos trabalhos acadêmicos, a gente vai voltar a esses assuntos de novo, porque aí vocês vão trabalhar textos utilizando esse tipo de método, algum tipo de pesquisa. Então, assim, de modo geral, até agora, a gente viu uma conceituação geral do que é pesquisa, do que é método, do que é ciência, quais são os tipos de conhecimento. Na terceira parte da disciplina, vocês terão, né, todo um trabalho de já experimentar fazer algumas questões, né, usar esse conhecimento que nós estamos dando a vocês agora na prática. Então, vocês serão convidados a fazer relatórios, a fazer resenhas, a fazer resumos, e o trabalho final é a formatação de um artigo.
Ah, então, vocês diriam assim, é só para prova, professor, esse conhecimento? Não, esse conhecimento é para vocês. É para a vida, eu até diria, de vocês. Então, vocês sabem, todas as vezes que vocês vão escrever alguma coisa, e ela tem esse viés da ciência, vocês têm que sempre determinar o tipo de método, o tipo de pesquisa, como é que vocês vão percorrer uma caminhada para chegar a determinadas conclusões. Então, é o tipo de conhecimento que faz com que vocês tenham que o tempo inteiro estar retornando a essas aulas para dizer, ah, não, isso aqui que eu vou usar é o método hipotético dedutivo. Ah, não, esse experimento aqui a gente desenvolveu lá no laboratório do hospital veterinário. E a gente fez experimentação. Então, eu estou trabalhando com o método experimental. Ah, nós fomos para o laboratório de anatomia e testamos determinadas circunstâncias que o professor André nos orientou. Ah, então eu estou trabalhando com método experimental e mais aplicação clínica. Então, todo esse conjunto de conhecimento vai acompanhar vocês ao longo da formação que vocês estão iniciando agora, né, na medicina veterinária. Feito? Alguma questão? Então, seguimos. A segunda unidade de vocês começou com a padronização da linguagem da ciência e da norma padrão. Então, eu volto a afirmar para vocês. A linguagem científica, ela não nos permite usar linguagem coloquial. Você tem que usar norma padrão. Você não vai publicar um trabalho com problemas de ortografia. Você não vai publicar um trabalho ou apresentar um trabalho num seminário de pesquisa em medicina veterinária e a sua apresentação está permeada por problemas de linguagem, porque a linguagem é um dos fatores que vai imprimir ao nosso trabalho credibilidade. Se vocês perguntarem assim, professora, por que nós temos que aprender a usar acentuação gráfica? Um trabalho bem escrito, as palavras bem acentuadas, ele chega, tá? Ele é recebido com um respeito muito maior do que aquele que vem eivado de problemas, né? Porque o teu público vai estar lendo e dizendo assim, nossa, como confiar na pesquisa que foi feita pela Luísa se a Luísa sequer sabe escrever, né? Então, muitas vezes, as pessoas não se dão conta de que essa linguagem é a primeira roupagem pela qual nós vamos ser avaliados no nosso conhecimento, na nossa formação. Vocês não imaginariam, por exemplo, uma professora que tivesse um curso de letras como eu tenho, escrevendo de uma forma incorreta, falando muito mal nos seus espaços de sala de aula. Você sempre imagina assim, se é meu professor, tem uma boa linguagem, tem um bom conhecimento, é uma pessoa em quem eu vou confiar. A mesma coisa acontece quando nós nos apresentamos com os textos e com o conhecimento que nós produzimos. Ele precisa estar bem escrito, com linguagem clara, objetiva. Normalmente, o texto científico ele é escrito em terceira pessoa. A gente não usa muito o eu, tá? Você está lá no laboratório fazendo a pesquisa, mas você não vai colocar assim, eu fiz o experimento. Você vai colocar, redigir, né? Após a conclusão do experimento feito em laboratório, conclui-se que, quando você utiliza essa expressão conclui-se que, você está na terceira pessoa, tá? Ah, Luísa, mas fui eu que fiz, por que eu não posso usar concluir? Exatamente porque a ciência, principalmente a ciência médica, ela é uma ciência que se diz isenta de paixões pessoais.
de opiniões pessoais. As opiniões são trabalhadas com o argumento científico, porque a ciência se quer neutra, a ciência se quer como forma de produção de conhecimento isento de paixões, isento de ideologias, né, que nós vemos circular, né? Então, nós estamos, por exemplo, vivenciando um momento, né, não só no Brasil, mas em outros países também, que algumas pessoas negam o conhecimento científico, né? E aí elas desafiam aquilo que a ciência está dizendo sobre risco de contaminação, porque elas acham que o saber pessoal, popular delas, é o suficiente para dar respostas a esse tipo de momento que nós estamos vivenciando agora. Então, a ciência refuta esse tipo de pensamento. Por quê? Porque ela já fez os experimentos. Então, quem fala a partir da ciência, quando os médicos dão depoimentos, quando os sanitaristas dão depoimentos, eles não estão dando depoimentos na ordem da opinião pessoal, eles estão opinando a partir de um conhecimento científico que foi construído, tá? E que pode ser diferente do meu conhecimento como pessoa. Então, por isso que a linguagem da ciência é uma linguagem que a gente quer isenta desses fatores. E é por isso que ela acaba tendo credibilidade não só naquele país que deu origem à pesquisa, mas ela acaba sendo trabalhada em todos os países quando ela traz os resultados que são esperados, né? Então, nesse exato momento, eu poderia dar um exemplo para vocês assim, ó. O mundo espera uma resposta da ciência para conter o avanço do coronavírus. Tá? Seja ele em forma de vacina ou de um tratamento que seja eficaz, para que evite o número de mortes que nós estamos vivenciando, né? Pelo menos é o que estão nos mostrando em vários países do mundo. Né? O vírus não quis saber quem era país desenvolvido, quem era país subdesenvolvido. Né? Quando não houve os cuidados que a ciência determinou, o preço veio. Né? Então, por exemplo, nós temos aqui na nossa região a imagem de que a Itália era um país muito desenvolvido e enfrentou e ainda não terminou, né, a curva deles de contaminação, tem diminuído, mas ainda não terminou, e eles experimentaram, né, isso que os nossos cientistas brasileiros estão dizendo. Se houver um número muito elevado, nós não temos condições de tratar a todos. Então, isso é o conhecimento científico. Né? Então, a ciência, ela não trabalha com achismos. E uma das questões na linguagem padrão da ciência é não usar a palavra acho. Nós não dizemos assim, eu acho que se fizer isso, vai dar certo. Tá? O achismo na ciência, ele não é bem-vindo. Tá? Por isso que primeiro eles fazem a testagem, eles fazem o experimento científico. Porque quando eles vão fazer o tratamento de uma determinada patologia, isso tudo já foi testado. Né? Então, eles sabem da eficácia. E ainda assim, nós nunca temos o 100%, mas nós temos os testes feitos. Né? Nós mulheres, as meninas da turma, vou dar um exemplo feminino. Há hoje uma série de cremes faciais que usam ácidos para evitar o envelhecimento da pele. Mas muitas de nós não conseguem usar esses cremes. Eles foram testados em laboratórios com cobaias, depois fizeram o teste com humanos, depois comprovaram, né, a eficácia num grupo de experimental. Mas o grupo experimental não deu conta de toda a diversidade da população.
Então, por exemplo, você compra um creme anti-idade e você não pode usar, porque no teu organismo ele provoca uma outra reação, né? Então, ele te dá uma alergia, ele provoca escamação de pele, tá? Mas a ciência testou. E às vezes está escrito assim no rótulo, dermatologicamente testado. Mas isso não te dá 100% de garantia. Agora você imagina aquele que é do conhecimento popular. Ah, se você fizer isso, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo, tá? Quando eu era muito jovenzinha, na década de 80, quando chegava o verão, a moda era a gente estar sempre bronzeadinho. Bom, eu sou filha de agricultores, como falei para vocês. Praia, até os meus 14, 15 anos, era algo que eu não conhecia. E aí, no senso comum, ensinavam para nós que se você pegasse uma beterraba, ralasse a beterraba, colocasse no azeite de oliva e depois você passasse essa mistura no corpo, você ficaria bronzeado. Então, você imagina quantos problemas de pele isso ocasionou nas pessoas. Botar óleo de cozinha na pele e ainda misturado com uma beterraba ralada. Então, assim, isso é o popular, o senso nunca foi testado se isso realmente dá resultado para você bronzear a pele ou não. No entanto, as pessoas usavam. Gente que até hoje, por exemplo, passa margarina na pele para se bronzear mais rápido, né? Ah, deu certo para alguém, pode ter dado certo e não ter acontecido nada, mas para outras pessoas pode gerar um problema. Então, a ciência não lida com isso. A ciência não aceita enquanto não tem o teste feito e comprovado. Vocês diriam assim, professora, que demora para fazerem uma vacina para conter o coronavírus. Não é falta da ciência estar se movimentando, provavelmente é pesquisa em todos os países. Estão testando tudo que podem, tá? Mas não há uma resposta, porque o tempo é muito curto para testar a validade e a veracidade de um determinado conceito científico assim. Então, imagina quando o pessoal vai escrever sobre isso, o cuidado que precisa ter quando você vai publicar numa revista de ciência médica uma pesquisa que está iniciando. Você tem que deixar claro, as pesquisas iniciais apontam isso, mas ainda não há uma segurança completa. Por isso, essa linguagem clara, essa linguagem isenta de conceitos ideológicos, de conceitos religiosos, porque isso impede muitas vezes de você ver o fenômeno tal como ele se apresenta. E aí essa linguagem científica exige correção gramatical. Por isso a professora fez algumas aulas envolvendo pontuação, envolvendo ortografia e a parte de acentuação gráfica. A aula da semana passada foi sobre crase. Então, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que nessa primeira avaliação de quarta-feira da semana que vem, eu não vou cobrar a crase, eu vou cobrar a acentuação gráfica e a pontuação. A crase vai ficar para uma próxima avaliação que nós fizermos, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da acentuação gráfica. E, assim, acho que até falei um pouquinho disso lá na aula, mas quero enfatizar com vocês. A primeira coisa que a gente precisa saber para botar o acento no lugar certo é se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você tem que ter esse conceito muito claro. Ah, como é que eu olho isso, Luísa? Sempre pega a palavra, pessoal, para você localizar a sílaba tônica, a sílaba forte, de trás para frente. Tá? Você nunca olha a palavra da esquerda para a direita, você faz o processo inverso, tá? Da direita para a esquerda. Última sílaba, a palavra é oxítona. Penúltima sílaba, a palavra é paroxítona. Antepenúltima, a palavra é proparoxítona. E deu, acabou aí, tá?
última sílaba oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. Ou seja, primeira sílaba de trás para frente, oxítona, segunda sílaba de trás para frente, paroxítona, terceira sílaba de trás para frente, a palavra vai ser proparoxítona. Regra geral, tá? Proparoxítona, todas têm acento gráfico, absolutamente todas. Tá? Não tem nenhuma palavra da língua portuguesa proparoxítona que não seja acentuada. Oxítona, acentua se ela terminar na vogal A, na vogal E, na vogal I, podendo estar no plural, ou seja, ela pode ter S, como eu pegar a palavra jacaré, jacarés. As duas formas vão ter acento, tá? Ah, Luísa, por que você está mostrando oxítona e proparoxítona? Porque ali no meio tem as paroxítonas, que tem um conjunto de regras maior. O que você vai fazer? Vai eliminar as possibilidades. Isso vai ajudar vocês, inclusive, quando fizerem concursos públicos para a área de vocês. Tá? Proparoxítona, todas têm acento. Oxítonas, se terminar em A, E, O, em iens. Uma proparoxítona, mecânico. Tá? Ó, mecânico. Você pega lá da última sílaba, né? Mecânico, can. É ali que está a sílaba forte. Então, essa palavra recebe acento, tá? Se você pegar a palavra sofá, a sílaba forte é fá. Então, ela é oxítona terminada em A. Tem que ter acento. Se você pegar a palavra armazém, a última sílaba, que é a forte, é o em. Então, você põe acento. Se você sabe isso, tá? Quando você encontrar as palavras paroxítonas, que são as que nós temos um maior número na língua, você vai eliminar essas duas e vai dizer assim: paroxítona não recebe acento se terminar na vogal A, na vogal E e na vogal O. Todas as outras têm, tá? Exemplo, janela. Não termina em A? Mas termina, não é janelar, é janela, paroxítona, não tem acento. Chaleira, sílaba forte é o lei, termina em A, não tem acento. Então, se vocês fizerem esse raciocínio, não se erra uma acentuação gráfica, tá? Palavra oxítona que termina em A, E e O tem acento. Palavra paroxítona que termina em A, E e O não tem acento. É isso que a gente precisa gravar. Todas as outras paroxítonas vão ter acento. Ó. Açúcar. Açúcar é uma paroxítona que termina em R, tem acento. Ah, Luísa, mas eu vi que veterinária termina em A e tem acento. Mas vamos analisar. A palavra veterinária termina só numa vogal ou ela tem duas vogais lá no final? Ela não tem duas? Ó, veterinária, não tem o I e o A? Se tem o I e o A, não é uma vogal só, são duas. Então, ela é acentuada por ser paroxítona que tem ditongo. Que o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. É o que acontece com o nome Lívia, tá? Eu não sei se o nome da menina aqui tem acento ou não, mas deveria ter pela regra, tá? Porque ela é uma paroxítona terminada em ditongo, assim como Vitória é uma palavra paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, você tem essa terminação de duas ou mais vogais, aí você acentua. Se tiver uma vogal só, não. Ok? Outro detalhe importante, tá, pessoal? Não confundam palavra de uma sílaba com oxítona. A palavra céu é monossílaba. Ela não é oxítona nunca, tá? Por que que não é? Olha o conceito de palavra oxítona. É aquela que tem a última sílaba. Quando eu digo que tem a última, eu estou dizendo que tem outras, tá? Palavra monossílaba tem uma única sílaba. Então, por exemplo, fé
é uma palavra monossílaba. Céu é uma palavra monossílaba. Mar é palavra monossílaba. Quando é que bota acento nas monossílabas? Regra da oxítona. Se terminar em A, E e O, tem acento. As outras não tem. Tá? Uma outra característica é que vocês precisam, assim, que são regras de exceção. Tá? Os ditongos abertos que ocorrem no monossílabo e na oxítona. Esses têm acento. Céu, chapéu, dói. Tá? São todas palavras que precisam do acento porque eles têm um que a gente chama de ditongo aberto. 2 vogais e o som delas é agudo. Ó. Dói, aberto. Você abre o O para pronunciar. Você abre o E, ó, chapéu. Tá? Então, essas palavras têm acento. Cuidem quando vocês estiverem lendo esse tipo de palavra. Por quê? Porque nós vamos ter aqui aquelas palavras que na reforma ortográfica perderam o acento, que é o caso de assembleia, de ideia, de joia, de jiboia, de boia. Essas palavras não têm mais acento, tá, pessoal? Elas são paroxítonas com ditongo aberto. E nas paroxítonas o ditongo deixou de existir. Ele só existe se a palavra é oxítona ou monossílaba tônica. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo? Daqui a pouco a nossa reunião acaba de novo, tá, pessoal? Mas também eu acho que agora só falta as questões de pontuação, tá? E talvez a gente até consiga fazer nesses 3 minutos que vão encerrar a aula. A pontuação gráfica é o que é mais importante, tá? E que talvez assim gere ainda um pouquinho de dúvida, é o emprego da vírgula, tá? Então, uma das coisas do uso da vírgula, gente, é vocês jamais separarem o sujeito do verbo. Vocês têm um substantivo e em seguida vocês têm um verbo. Vocês não podem colocar vírgula ali. Por exemplo, Carol visitou a amiga. Eu não posso dizer assim, Carol, vírgula, visitou a amiga. Por quê? Porque eu estaria separando o sujeito Carol, né, o substantivo Carol, daquilo que é a ação imediata que ela fez. Então, assim, uma das coisas que a gente vê ocorrer com muita frequência é as pessoas botarem uma vírgula separando o sujeito do verbo. Então, cuidem disso. Uma outra circunstância é vocês olharem a conjunção e, tá? Na maioria dos casos em que nós usamos o e, você não usa vírgula, tá? Então, levantei, tomei a água e sentei. Então, levantei, vírgula, tomei água, vírgula, mas aí eu botei o e. Não, então eu não posso pôr essa vírgula depois do sentei, do tomei água, tá? Porque se eu colocar o e substitui uma vírgula, tá? Então, assim, são casos muito raros que a gente vê a vírgula antes do e. Vocês diriam assim, professora, quando é que isso pode acontecer? Quando você tem um sujeito na primeira frase e você altera e vai dizer outra coisa na segunda parte da tua oração. Então, se eu tenho assim, Carol e Ana caminhavam no pátio. E, vírgula, de repente, apareceu um monstro. Aí você poderá utilizar a vírgula porque você já está colocando uma outra ideia associada àquela primeira lá, que a Carol e a Ellen estavam no pátio. Mas, assim, são casos bem raros. Então, prestem atenção em relação a isso. Quando é que a gente usa a vírgula, tá, pessoal? Quando você tem uma enumeração. Você está lá escrevendo, né? Bois, cavalos, suínos, todos podem ser tratados dessa forma. Então, se você tem uma enumeração, você separa essa enumeração por vírgula, tá? Quando você tem essa enumeração e ela é muito longa, você tem uma lista muito longa, depois de listar 2 ou 3, você pode separar isso por ponto e vírgula, que é uma pausa um pouco maior que a vírgula.
Então, você pode dizer assim, laranjas, peras, morangos, ponto e vírgula, e continuar, mangas, limões, porque você vai fazer uma lista muito extensa. Daí você pode fazer a separação